Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Emerson e eu vim aqui para fazer a correção junto com vocês do nosso simulado, né? Simulado que vocês fizeram no domingo e é importante observarmos a correção juntos. Pois bem, o texto que vocês leram foi exatamente este que está na tela aqui. Uma festança na floresta, que fala sobre os animais que se reúnem na floresta e que é uma festança lá, uma discussão, enfim. É uma lenda que foi escrita pela prosadora brasileira Clarice Lispector. Pois bem, a pergunta sobre este texto é a seguinte. No primeiro parágrafo do texto lemos: foi assim, logo no comecinho. Que fato foi narrado a partir dessa confirmação? Foi assim, é a maneira como o texto começa. Na sequência nós temos os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação a seus deveres, pois o dever do animal é existir. Mas eis senão quando surgiu no ar um boato que logo se espalhou. Alviçareiro, no diz que me diz, assanhado. Isso aqui tratava-se exatamente dos preparativos, né? O início dos preparativos para a festança que se realizaria na floresta, tá? Na questão seguinte, nós temos o seguinte: na passagem, você é sério demais, H. Funciona como advérbio. Qual o termo? É o termo é o termo sério, é o termo demais, é o termo você ou é o termo H? Pois bem, o termo aí, você deve ter feito essa questão com facilidade, é demais, tá? É um advérbio que a gente estudou. Os advérbios servem para modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Como aqui nós temos antes um adjetivo sério, né? É uma característica de H, o demais está sendo usado para modificar o sentido do adjetivo sério. Portanto, o advérbio é demais. Na questão seguinte, a passagem, sétima questão, né? Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. É uma frase. A forma ativa dessa mesma frase é, ou seja, o que tem que ser observado aqui é que há uma passividade com relação ao sujeito. Veja, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. O que pode ser comprovado por qualquer cidadão? Tudo isso. Tudo isso não é sujeito, tá? Ou seja, existe uma passividade com relação ao cidadão aqui. E aí a gente olha como seria essa frase invertida, de maneira que o verbo, ao invés de aparecer na voz passiva, aparecesse na voz ativa, né? Nós estudamos. Os verbos aparecem na voz ativa quando o sujeito é agente. Aparecem na voz passiva quando o sujeito é passivo ou paciente. E aparece na voz reflexiva quando o sujeito é reflexivo, ou seja, aquele sujeito que, além de praticação, recebe também ação. Então, a inversão da voz passiva para a voz ativa se dá na letra A. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. E aí na questão seguinte, a gente tem uma imagem bem interessante. Olha lá, o H e o Ed sortudo. Sabe o que eu me pergunto? O quê? Por que há sempre só uma árvore
nas ilhas desertas? É uma pergunta interessante, né? É uma pergunta interessante. Pois bem, na tirinha acima temos o que eu me pergunto. O verbo está na voz ativa, obsoleta, reflexiva, alta ou na voz passiva? A gente só tem as três vozes, né? A ativa, a passiva e a reflexiva. A gente tem que olhar para o verbo. O verbo é perguntar. Quem é que age? Quem é que pergunta? Quem é que pergunta? É o H. E ele pergunta a quem? A ele mesmo. Então a voz está na voz reflexiva, de modo que a alternativa correta é a alternativa C de Carlos, meu segundo nome. Continue estudando.